Boa tarde para todos. Vamos fazer a oração hoje em homenagem e agradecimento a todos os pais dos nossos legislativos aqui presentes nessa reunião ordinária e todos os pais do nosso município. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso contato está muito forte para acompanhar todos, né? Vamos fazer o pedido de presença, depois a leitura da ata. Não saiu. O que será que eu vou fazer? Não sei, deixa eu ligar o outro aqui para ver. Vou reiniciar o. Qual é a data que se mandar? É o terceiro plenário. Não tem o arroba, assim, não é só para escrever. O Wi-Fi funcionando. Por que parece, não apareceu. Por que parece, Ata da 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracema. Aos 03, dias do mês de agosto do ano de 2026, às 17 horas, na sede da Câmara Municipal, reunirão-se os membros da Câmara em conjunto com os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Serviços Públicos Municipais, para tratarem de assuntos gerais e da ordem do dia.
Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador senhor Alexandre Gonçalves Chagas, após fazer a oração inicial e constatar a presença de todos os vereadores, declarou aberta a 25ª reunião ordinária com a presença cidadão piracense senhor José Antônio de Castro, senhor Francisco Oliveira, senhora Jussara Aparecida Ferreira, advogado Dr. Walter Rocha Abelar Júnior, senhora Tainara Ferreira Justiniano e contador da Câmara Municipal senhor Arnão Henrique Borges. Ato seguinte, procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, sendo que a mesma foi aprovada pelo plenário dessa Casa Parlamentar. Ato seguinte, o vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez o uso da palavra e mencionou: foi protocolado requerimento solicitando o uso da palavra nesta sessão pelo advogado Dr. Walter Rocha Abelar Júnior, representante da senhora Jussara Aparecida Ferreira. Em atendimento ao requerimento apresentado, a palavra lhe será concedida, conforme solicitado. Ato seguinte, o advogado Dr. Walter Rocha Abelar Júnior explanou acerca do processo administrativo referente ao alvará de funcionamento e localização do estabelecimento Bar da Jussara, constante dos anexos aos ofícios número 2382026 e número 2452026 do Poder Executivo. Em sua manifestação, apresentou os principais fundamentos da defesa administrativa, destacando que a proprietária não teria responsabilidade pelos fatos ocorridos no estabelecimento, ressaltando a necessidade de observância do devido processo legal e da proporcionalidade na decisão administrativa. Informou, ainda, que foram apresentadas à Prefeitura propostas de medidas para a adequação e segurança do estabelecimento, bem como mencionou a intenção de mudança de endereço e posterior regularização do alvará. Por fim, ressaltou os prejuízos decorrentes da suspensão do alvará e solicitou tratamento justo e imparcial no âmbito do processo administrativo. Dando continuidade, o vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e perguntou: pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. É um prazer recebê-lo, Dr. Walter. Confesso que fiquei surpreso no dia em que tive conhecimento do seu pedido de uso da palavra para falar sobre a suspensão do alvará do Bar da Jussara, mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz, pois saíram diversas conversas na rua e, sendo assim, acredito que seja importante esclarecermos tudo. Diante disso, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, como foi feita a comunicação com a Jussara sobre a suspensão do alvará? Houve alguma reunião? Foi tratado pessoalmente? Ou ela foi comunicada por meio de notificação? O advogado Dr. Walter Rocha Abelar Júnior pediu o uso da palavra e discorreu: senhor presidente, pela ordem. Ela recebeu a portaria de suspensão cautelar do alvará, já sendo intimada da suspensão. Ela não foi convidada, não foi ouvida e não houve nenhuma intimação prévia a respeito da decisão cautelar da Prefeitura. Eu não tenho conhecimento se houve reunião entre as autoridades ou não. O que eu sei, e o que o prefeito me contou, é que havia cobranças na cidade e que alguns vereadores estariam cobrando logo. Assim, ele solicitou um relatório à Polícia Militar e, de posse desse relatório, emitiu a portaria número 89, que suspendia o alvará. A cidadã piracense Jussara Aparecida Ferreira pediu o uso da palavra e mencionou: senhor presidente, pela ordem. Eles me chamaram e já falaram que o Executivo, o Legislativo e a Polícia Militar fizeram uma reunião e acharam melhor suspender o alvará. E somente me avisaram que era para eu fazer a minha defesa. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e disse: pela ordem, senhor presidente. Chegou ao meu conhecimento que o prefeito teria falado na rua do pedido de retirada do alvará a partir da Câmara. E eu confesso que não participei de nenhuma reunião, não fui chamado para nenhuma reunião e não participei de conversa nenhuma a respeito disso. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a essa conversa do prefeito. Não aceito que saia falando em meu nome sobre coisas das quais eu não participei. Inclusive, peguei aqui as atas das reuniões para verificar. Eu acho que o Executivo tem que assumir as responsabilidades dele, porque isso não partiu da Câmara. E eu não aceito que saiam falando da gente aqui, sem que eu tenha participado de qualquer reunião ou conversa sobre esse assunto. Então, deixo aqui meu repúdio nas falas do prefeito, se realmente forem verdadeiras. Eu não sei se é verdade, se foi uma conversa ou não. Por isso, gostaria de esclarecer que o pedido de retirada do alvará não partiu desta casa. Eu entendo também que a Jussara não teve culpa alguma pelo crime que aconteceu no seu bar, pois isso poderia ter acontecido em qualquer lugar. Se existe alguma coisa a ser corrigida, que seja corrigida, principalmente na questão da fiscalização e da regularização do horário de funcionamento. No processo administrativo, consta um relatório apontando que, entre 2020 e 2026, houve 106 ocorrências. Então, eu pergunto, por que a Prefeitura não havia fiscalizado antes? Por que deixou chegar a esse ponto?
Dessa forma, deixo aqui o meu repúdio às palavras do prefeito e reforço o pedido de retirada do alvará não partido da Câmara. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu. Em nome da casa, eu falo o seguinte: antes devemos ponderar e manter o equilíbrio das questões. Eu sou uma pessoa muito tranquila para poder falar o que falo e não mando recado para ninguém. Gosto das coisas muito certas e gosto que elas sejam, para mim, corretas. O fato foi um fato, e isso não é condicionado a culpar a proprietária nem os funcionários. Não existe isso, e acredito que a população entendeu muito bem. Pelo menos, entenderam que eles não têm culpa. Eu fui cobrado, inclusive, por não fazer nada também em relação a essas questões. Nós somos muito cobrados. E quem não foi cobrado para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa? Nós somos cobrados, sim. Quem falar que não foi cobrado é mentiroso. Então, há de se ponderar as questões. Me preocupa o que você disse, Dr. Hoppe, a respeito do tratamento diferenciado, pois, se existe tratamento diferenciado, isso tem que ser revisto. A medida cautelar da prefeitura, ela pode fazer. Não depende desta casa, não depende do vereador. A prefeitura tem atribuição para fazer isso. Resumindo a questão, hoje, o Bar da Jussara já está em outro local de funcionamento. Só não foi ainda retirado o alvará, não é isso. O advogado Dr. Roque Rocha Adelar Júnior pediu o uso da palavra e mencionou, senhor presidente, pela ordem. Sim, é isso mesmo. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e perguntou, então, como o local de funcionamento já mudou, este processo administrativo já perdeu o objeto, perdeu a funcionalidade, ou vocês pretendem judicializar a questão para tentar restabelecer o funcionamento no antigo local? O advogado Dr. Roque Rocha Adelar Júnior pediu o uso da palavra e respondeu, senhor presidente, pela ordem. Em um primeiro momento, não iremos judicializar. Ela quer ser restabelecida pelo direito de trabalhar, pelo direito de exercer a atividade dela, de operar. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu, exatamente. Isso que eu até conversei com o Matheus. É direito dela trabalhar, ninguém pode tirar o direito de trabalhar de ninguém. O que pode acontecer é ser condicionado no local, conforme a prefeitura fez com essa medida cautelar. Mas não vejo nenhum empecilho para o funcionamento. Temos que usar tudo com tranquilidade, para ver como vai funcionar daqui para frente. Porque, exatamente por saber que ela já está funcionando em outro local, eu até perguntei ao Matheus e mandei perguntar se você viria mesmo hoje, porque já tem um local que vai, com certeza, pedir um alvará de funcionamento. Então, o objeto dessa questão aqui praticamente não existe mais. O advogado Dr. Roque Rocha Adelar Júnior pediu o uso da palavra e mencionou, senhor presidente, pela ordem. Sim, concordo. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu. Nós acatamos o seu pedido de uso da palavra e, caso o senhor queira fazer uso da palavra novamente em outra oportunidade, as portas desta casa estarão abertas. O vereador senhor David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e perguntou, pela ordem, senhor presidente. Houve alguma reunião do executivo com a polícia ou alguma coisa assim antes de suspender o alvará? O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e respondeu, teve uma reunião da qual eu não consegui chegar a tempo, então não participei. Mas acho que houve uma reunião da Polícia Militar com o prefeito. O advogado Dr. Roque Rocha Adelar Júnior pediu o uso da palavra e mencionou, senhor presidente, pela ordem, somente um pequeno esclarecimento. Já foi mencionado aqui sobre esse relatório de 106 ocorrências nos últimos 5 ou 6 anos, de 2020 até agora, em 2026. Quando a Polícia Militar registra uma ocorrência, ela utiliza o sistema REDES, da própria Polícia Militar. Geralmente, quando acontece um fato, é colocado no registro algo como nas proximidades do Bar da Jussara ou próximo ao Bar da Jussara. Então, eu concluo que a pesquisa desse relatório foi feita dessa forma, para encontrar essas 106 ocorrências. Uma delas, inclusive, foi o feminicídio ocorrido recentemente. Mas nenhum dos outros fatos ocorreu diretamente, umbilicalmente, dentro do Bar da Jussara. Infelizmente, o estabelecimento estava apenas envolvido pela localização, seja pelo antigo endereço, que se situava em uma rua complicada, ou porque a residência vizinha também tinha problemas e muitas ocorrências aconteciam próximas ou nas imediações do Bar da Jussara. Então, acredito que a Polícia Militar fez essa pesquisa no REDES e encontrou essas 106 ocorrências.
No mesmo relatório, ainda consta o seguinte: não estamos responsabilizando a senhora Jussara por nada, mas constam sempre 6 ocorrências que vinculam o nome do estabelecimento. Então, é complicado, não é? O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu. Mencionar o estabelecimento não significa que ele esteja envolvido, mas eles apesar que sim. O advogado Dr. Roque Rocha Avelar Júnior pediu o uso da palavra e mencionou: senhor presidente, pela ordem. No contexto desse lamentável fato que aconteceu, a senhora Jussara está se sentindo discriminada na cidade, por se tratar de uma cidade pequena. Ela também não sente a mesma reciprocidade por parte da polícia militar quando precisa registrar alguma ocorrência. Então, são fatos lamentáveis que estão ocorrendo, mas respeitamos muito o trabalho da polícia militar e torcemos para que a cidade seja plena de paz e segurança. O que a senhora Jussara deseja é que seja restabelecido o alvará dela do seu direito de trabalhar, já que ela gera emprego e renda na cidade. Ato seguinte foi feita a leitura das portarias do Legislativo, primeiro, número 0072026, que concede recesso no expediente da Câmara Municipal. Ato contínuo procedeu-se à leitura dos ofícios enviados por esta Casa Legislativa. Primeiro, ofício número 033/HB/2026, de 27 de julho de 2026, de autoria do vereador vice-presidente senhor Valdivino dos Santos Gonçalves, que solicita a instalação de banheiros químicos nas mediações do povoado Castro e também em pontos estratégicos da cidade, para serem utilizados pelos servidores responsáveis pela limpeza das vias públicas. O vereador vice-presidente. Vice-presidente Valdivino dos Santos Gonçalves pediu o uso da palavra e mencionou: pela ordem, senhor presidente. Fiz esta solicitação através de ofício e não de indicação, justamente para que fosse mais rápida, já que estávamos em período de recesso. Os servidores que fazem a varrição das ruas, bem como os recolhedores de lixo, principalmente as mulheres, na região dos Castros, começam o trabalho muito cedo e não tem nenhum banheiro disponível para utilizar, pois não há nenhum comércio aberto nesse horário que eles possam utilizar. Então, meu pedido é que a Prefeitura disponibilize um banheiro químico para que esses servidores tenham acesso a ele e que possam, inclusive, ficar de posse da chave, para que o banheiro seja utilizado exclusivamente por esses servidores. A situação está muito difícil e acredito que seja uma medida simples e de fácil resolução por parte da Prefeitura. Segundo, ofício número 0082026 de 29 de julho de 2026, de autoria da senhora Diana Carvalho Vilaça, controle interno, que encaminha balanços contábeis e demonstrativos contábeis da Câmara Municipal de Piracema. Ato contínuo passou-se a leitura dos ofícios enviados pelo Executivo a esta Casa. Primeiro, ofício número 238/2026 de 14 de julho de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que solicita a inclusão em pauta para discussão e parecer sobre processo administrativo de cassação de alvará estabelecimento Bar da Jussara. Segundo, ofício número 245/GAB-2026 de 16 de julho de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que informa que foram juntadas aos órgãos do processo administrativo referente ao alvará. Funcionamento do Bar da Jussara. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. Este ofício se trata do pedido da senhora Jussara para que fosse autorizada a abertura do seu bar no domingo da festa do ruralista, em razão do estoque de mercadorias que ela já havia adquirido. Inclusive, eu fui até o executivo e opinei para que essa liberação fosse feita, pois entendi que era justo. O bar funcionou e eles conseguiram vender as mercadorias. Então, quando falamos em ponderação, é justamente isso, olhar também o lado do outro, analisar cada situação e buscar uma solução equilibrada. O vereador senhor David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e mencionou: pela ordem, senhor presidente. Inclusive, fui eu quem sugeri à senhora Jussara que fizesse esse pedido excepcional para a abertura do bar, para que ela não tivesse prejuízo com as mercadorias que já haviam sido adquiridas. Na ocasião, ela me relatou que havia adquirido essas mercadorias justamente para serem comercializadas naquele dia e que, caso não conseguisse abrir o bar, teria um prejuízo muito grande e não conseguiria pagar os fornecedores. Eu ainda sugeri que ela fizesse o pedido na quarta-feira, pois, caso não obtivesse uma resposta, o advogado dela poderia ir até passatempo e solicitar uma liminar ao juiz. Mas, felizmente, o executivo liberou o alvará. Terceiro, ofício número 246/2026 de 20 de julho de 2026. 20 de julho de 2026, de autoria do prefeito senhor Wesley Diniz, que encaminha relatórios de projeção de receitas para cálculos de repasse ao Poder Legislativo,
4. Ofício número 247/GA-BRF/2026 de 22 de julho de 2026, de autoria do prefeito Sr. Wesley Nunes, que responde requerimentos número 0242026 a 0262026, o vereador Sr. Sérgio Rodrigues Andrade, pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, Sr. Presidente. Sobre essa resposta, referente ao requerimento 0242026, acho que ficou muito ruim nessa situação, pois foram solicitados os cadastros dos interessados, foram feitas prato-gardas e realizado todo o procedimento para o fornecimento do frete de calcário. Posteriormente, foram comunicados, por meio de recado, de que não seria mais fornecido o frete de calcário. E o que mais chama a atenção é que sequer foram as reuniões das associações para comunicar e explicar essa decisão. O que eu quero colocar é o seguinte: eu sei que a arrecadação está caindo e entendo que pode não haver recurso para fornecer o frete de calcário. Mas, se não existe recurso para isso, como é que existe caminhão e máquina para realizar serviço particular para outras pessoas? Por exemplo, na primeira casa depois da residência do Tocum, sentido Campos do Minas, há cerca de 2 ou 3 semanas, estava sendo realizado um desaterro no local. Havia uma máquina de propriedade particular fazendo o desaterro, porém havia também caminhões da prefeitura fazendo a retirada da terra. Então, fica a minha pergunta: não tem recurso para uma coisa, mas para outra tem. O vereador presidente, Sr. Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu: eu acredito que, caso essa terra tenha sido doada para a prefeitura, ela pode fazer a retirada. Então, antes de afirmar qualquer situação, é necessário que seja analisado e apurado o que realmente aconteceu. O vereador Sr. David Júnior Diniz pediu o uso da palavra e disse, pela ordem, Sr. Presidente. Sobre a resposta ao requerimento número 0262026, eu não compreendo qual é a dificuldade em sinalizar o cruzamento da rua Zequinha Pinto com a rua Joaquim Pinto. Sabemos que o convênio com a Polícia Militar será demorado, devido à burocracia necessária para sua formalização, e que a estruturação do Departamento de Trânsito também levará tempo. Então, que pelo menos sejam tomadas medidas básicas, como a instalação de placas de sinalização. A Polícia Militar fez um estudo completo do trânsito em Piracema e encaminhou o relatório ao Executivo. Então, com base nesse estudo, a Prefeitura poderia já começar a realizar algumas adequações no trânsito do município. Se possível, Sr. Presidente, peço que cobre novamente do Executivo essa questão, para que sejam tomadas as providências necessárias. O vereador presidente, Sr. Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu: sim, enviaremos ao Executivo um ofício novamente solicitando as providências necessárias. Quinto, ofício número 252/2026 de 30 de julho de 2026, de autoria do prefeito Sr. Wesley Diniz, que responde ao ofício número 033/2026 de autoria do vereador vice-presidente Sr. Valdirino dos Santos Gonçalves. Quinto, ofício número 253/2026 de 30 de julho de 2026, de autoria do prefeito Sr. Wesley Diniz, que responde a indicações número 090 a número 0932026. Ato seguinte foi feita a leitura das correspondências de terceiros enviadas a esta casa. Primeiro, ofício número 251226 de 29 de julho de 2026, de autoria da senhora Deisele Rezende Diniz Xavier, controle interno, que encaminha demonstrativo do movimento numerário referente ao mês de julho de 2026 e os balanços contábeis acompanhados do demonstrativo movimento numerário relativo ao mês de julho de 2026. Segundo, ofício número 1590226 de 30 de julho de 2026, de autoria presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sr. Durval Ângelo, que convida para o quarto seminário no meio de custos do setor público. Terceiro, ofício número 0662026, de 03 de agosto de 2026, de autoria do deputado federal Luiz Fernando Faria, comunicando a liberação de recursos provenientes de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$500. 500.000 reais, viabilizada por meio da vereadora Júlia Eliana Vilela Oliveira, destinados à aquisição de equipamentos agrícolas. 4. Ofício número 2192026, de 24 de julho de 2026, de autoria do deputado federal Milton Cardoso, informando a indicação de emenda individual impositiva, no valor de R$100. 000,00, R$100.000, viabilizada por meio da vereadora Júlia Eliana Vilela Oliveira,
destinada à estruturação da rede de serviços e ao fortalecimento da gestão do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, na modalidade de custeio, em benefício da APAE. Quinto, ofício número 122026, de 02 de julho de 2026, comunicando a liberação de emenda parlamentar no valor de R$200. 000,00, R$200.000, viabilizada por intermédio do deputado estadual Cássio Soares, em atendimento à solicitação do vice-prefeito senhor Márcio Roberto da Silva, do vereador secretário senhor Luciano Paulo Pinto e do vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chaves, destinada à aquisição de equipamentos e obras da rede elétrica para a Escola Estadual Hermenegildo Vilaça. Sexto, ofício número 512026, de 02 de julho de 2026, comunicando a liberação de emenda parlamentar no valor de R$200. 000,00, R$200.000, viabilizada por intermédio do deputado estadual Cássio Soares, em atendimento à solicitação do vice-prefeito senhor Márcio Roberto da Silva, do vereador secretário senhor Luciano Paulo Pinto e do vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas, destinada à aquisição de mobiliário e equipamentos para a Escola Centro Educacional do Contorno. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. Este ofício é do deputado Cássio Soares, em atendimento ao pedido meu, do vereador Luciano e do vice-prefeito Marcinho. Ele destinou R$400.000, sendo R$200.000 por meio de uma indicação para as escolas municipais e outros R$200.000 para a escola estadual. A escola estadual utilizará o recurso para realizar a climatização, enquanto as escolas municipais farão a aquisição de tendas, lousas digitais e materiais em geral. Ato seguinte, fora feito o protocolo do seguinte projeto de lei. Primeiro, projeto de lei complementar número 042026 de autoria do Executivo, prefeito Wesley Diniz, que dispõe sobre a regularização do loteamento Pedro da Aula, localizado no bairro Castro, no município de Piracema/MG, e dá outras providências. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. Este projeto já deveria ter sido protocolado anteriormente, porém o executivo ainda não havia feito o protocolo. O senhor Antônio, proprietário do loteamento, já realizou, inclusive, a instalação dos postes de energia elétrica, mas eles ainda não estão funcionando, pois dependem dessa regularização. Então, se pudermos, pelo menos, fazer a análise do projeto hoje. Segundo, projeto de lei número 042026 de autoria do Legislativo, vereador presidente Alexandre Gonçalves Chagas, que dispõe sobre a interpretação oficial dos símbolos constantes da bandeira do município de Piracema/MG e dá outras providências. Terceiro, projeto de lei número 01522026 de autoria do Legislativo, vereador Ademir Rogério Greco, que dá nome ao logrador público no município de Piracema/MG. Quarto, projeto de lei número 01622026 de autoria do Legislativo, vereador Ademir Rogério Greco, que dá nome ao logrador público no município de Piracema/MG. Quinto, projeto de lei número 01722026 de autoria do Legislativo, vereador presidente Alexandre Gonçalves Chagas, que altera a lei 163352026, que dá nome a prédio público, Centro Municipal de Educação Infantil em Resende Costa Lara, no município de Piracema/MG. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. O presente projeto trata-se da correção de um erro material, pois, na alteração anterior, não foi revogada a lei número 9672005, tendo sido revogada apenas a lei número 922002. Sendo assim, a superintendência nos solicitou que fizéssemos essa alteração e enviássemos na sexta-feira. Diante disso, se os senhores concordarem, podemos tramitar o projeto ainda hoje. Todos os vereadores manifestaram concordância com a tramitação do projeto. Ato seguinte, passou-se em sede de comissões e plenário para votação os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei número 00322026 de autoria do Legislativo, vereador David Júnior Diniz, que dispõe sobre a padronização das informações institucionais constantes nas placas metálicas afixadas em inaugurações de logradouros públicos no município de Piracema/MG. O projeto permaneceu em análise pelas comissões para ser oportunamente incluído em nova pauta. Segundo, veto integral ao projeto de emenda substitutiva ao projeto de lei número 00622026 de autoria do Legislativo, vereador David Júnior, que revoga o módulo art. 1º da Lei Municipal número 274, de 2018, e dá outras providências. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e discorreu. Gostaria de solicitar ao jurídico que nos explanasse sobre o seu parecer a respeito do presente veto. O assessor jurídico Dr. Álvaro Mendes Costa pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente.
Em resumo, o parecer dispõe que a proposição objeto deste veto não cria um programa novo, nem interfere na estrutura administrativa, nas atribuições dos órgãos ou no regime jurídico dos servidores. Sendo assim, não existe vício de iniciativa, que é justamente o principal argumento apresentado no veto. A proposição não está criando um auxílio do zero, mas apenas retirando uma restrição. Além disso, dispõe que a concessão ficará subordinada à disponibilidade orçamentária e financeira, ou seja, o benefício somente será disponibilizado caso existam recursos para isso. Então, em resumo, o veto alega que houve usurpação de poder. Porém, com base na análise, tanto inicial quanto posterior, entende-se que não houve essa usurpação. Sendo assim, o parecer jurídico dispõe que não há óbice advogada do veto. Após a leitura e discussão, o veto integral ao projeto de emenda substitutiva ao projeto de lei número 00622026 foi submetido à votação em turno único. Encerrada a votação, o presidente da Câmara, vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas, anunciou o resultado da votação. O veto foi rejeitado por 088 votos favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. Terceiro, projeto de lei complementar número 0142026 de autoria do Executivo Prefeito Wesley Diniz, que dispõe sobre a regularização do loteamento Pedro da Laura, localizado no bairro Castro, no município de Piracema/MG, e da outras providências. O vereador vice-presidente Valdirino dos Santos Gonçalves pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Acredito que devemos analisar melhor essa questão da área verde que está sendo doada no povoado Sampaio, para verificar se realmente é benéfico para o município manter uma área verde naquele local, antes de prosseguirmos com a votação. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu. Vamos levantar todas as questões inerentes ao presente projeto e continuaremos a análise na próxima semana. O projeto permaneceu em análise pelas comissões para ser oportunamente incluído em nova pauta. Quarto, projeto de lei número 01722026 de autoria do Legislativo, vereador presidente Alexandre Gonçalves Chagas, que altera a lei 163522026, que dá nome a prédio público, Centro Municipal de Educação Infantil em Resende Costa Lara, no município de Piracema/MG. O vereador senhor David Júnior Diniz requereu dispensa dos interstícios legais para ser votado em primeira e segunda votação nessa sessão, o que foi devidamente definida pelo presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas. Em seguida, após o projeto ter sido colocado em votação, o vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas anunciou o resultado da votação. O projeto de lei número 01722026 foi aprovado em primeira e segunda votação com 08 votos favoráveis, 00 contrários e 00 abstenções. Ato seguinte foi feita a leitura dos requerimentos. Primeiro, número 02822026 de autoria do vereador Sérgio Rodrigues Andrade, que requer que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa informações acerca das lavadoras e da secadora de roupas pertencentes ao Hospital Joaquim Pinto Lara, especialmente quanto às providências adotadas para a manutenção e recuperação dos equipamentos. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Durante minhas férias, estive no hospital e uma funcionária me relatou que a máquina de lavar industrial já está há 3 anos sem funcionar. Segundo ela, essa situação já foi comunicada tanto à secretaria quanto ao vice-prefeito Marcinho. Durante esses 3 anos, estão utilizando máquinas de lavar domésticas para fazer a lavagem dos roupeiros do hospital, sendo que a demanda por essas roupas só aumenta. Então, já são 3 anos que a máquina industrial está sem funcionar e, até o momento, não se sabe sequer se ela ainda tem conserto. Segundo, número 02922026 de autoria do vereador Sérgio Rodrigues Andrade, que requer que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa informações acerca dos equipamentos da Academia ao ar livre anteriormente instalados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Alonso da Costa Melo. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Os aparelhos da Academia ao ar livre foram retirados quando fizeram um festival gastronômico, acredito que para colocar um container no local. Os equipamentos foram retirados. Atualmente, encontram-se na garagem da Prefeitura, passíveis de deterioração. Além disso, no local onde os aparelhos foram retirados, ficaram algumas pontas de parafusos grandes no chão, o que oferece risco de as crianças que brincam ali se machucarem. Espero que, mesmo com a rejeição deste requerimento, a Prefeitura olhe para essa questão e tome as providências necessárias.
Terceiro, número 03020226, de autoria do vereador Sérgio Rodrigues Andrade, que requer que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa informações acerca da aquisição e destinação das gramas armazenadas já há alguns dias nas dependências da garagem da Prefeitura Municipal. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Acredito que há cerca de 90 dias foi adquirido um caminhão de grama e estas se encontram armazenadas na garagem. Parte delas foi instalada em alguns locais, porém acredito que não foram regadas. E estamos falando de dinheiro público gasto. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e discorreu. Parte dessa grama foi colocada na escolinha e na casa Dona Fontoura e está sendo regada. E o restante será plantado adjacente ao Centro de Especialidades Médicas. O vereador senhor Adriano Martins de Mello pediu o uso da palavra e mencionou, senhor presidente, pela ordem. Ordem. As gramas que foram plantadas estão, sim, sendo regadas. Quarto, número 03120226, de autoria do vereador Sérgio Rodrigues Andrade, que requer que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa informações acerca das barracas utilizadas à antiga Feira Livre do município, atualmente localizadas no pátio da garagem da Prefeitura Municipal. Quinto, número 03220226, de autoria do vereador Sérgio Rodrigues Andrade, que requer que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa informações acerca da forma como será realizado o processo de escolha do responsável pela exploração do mar localizado no Campo dos Parques. O requerimento número 03220226 foi aprovado e será encaminhado para a apreciação e resposta do Poder Executivo, enquanto os demais requerimentos foram rejeitados. Por conseguinte, não serão encaminhados. Ato contínuo foi feita a leitura das indicações. Primeiro, número 09420226, de autoria da vereadora Júlia Helena Vilela Oliveira, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realizar o patrulhamento da estrada vicinal que dá acesso à residência da senhora Lima, estendendo os serviços até a estrada de acesso à residência do senhor Marquinhos da Vera. Segundo, número 09520226, de autoria da vereadora Júlia Helena Vilela Oliveira, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção ou, caso seja possível, a substituição do matadouro localizado na divisa entre as propriedades do senhor Lúcio do João Monteiro e do senhor Geraldo Marinho. Terceiro, número 09620226, de autoria do vereador secretário Luciano Paulo Pinto, que solicita-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja verificada a possibilidade de realizar, com urgência, de intervenção na estrada vicinal que dá acesso à comunidade da Malacaxeira, nas proximidades da propriedade do senhor Wilson Avelar. As indicações foram aprovadas pelo plenário dessa Casa Parlamentar e serão encaminhadas para a apreciação e resposta do Poder Executivo. Ato contínuo foi feita a leitura dos votos de aplausos, com o número 00820226, de autoria do vereador secretário Luciano Paulo Pinto ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Wesley Diniz e do excelentíssimo senhor vice-prefeito Márcio Roberto da Silva, a secretária municipal de Cultura, na pessoa da ilustríssima senhora secretária Sabrina Stefani de Andrade Lara, bem como a toda a comissão organizadora do desfile de carros de bois e as demais equipes envolvidas, em reconhecimento pelo brilhante trabalho desempenhado na realização da 38ª Festa do Ruralista de Piracema no ano de 2026, número 00920226, de autoria do vereador David Júnior Diniz aos servidores da limpeza urbana do município de Piracema, em reconhecimento ao excelente trabalho realizado na limpeza das vias públicas após a Festa do Ruralista de 2026. Ato seguinte, o vereador senhor David pediu o uso da palavra e disse, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de saber se Vossa Excelência tem conhecimento de que um prestador de serviços terceirizado da Câmara Municipal publicou um vídeo contendo críticas ao recesso parlamentar. A Câmara de Piracema é uma das que tem o menor salário da região e que faz reuniões todas as segundas-feiras. Aproximadamente 2 horas e 40 minutos de reunião. Será que realmente estamos enrolando o serviço? Será que realmente empurramos as coisas que tem que fazer e estamos aqui só de mamata? E ele ainda publicou na sua página pessoal do Instagram. Um terceirizado dessa casa fazer isso. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e respondeu, sim, estou ciente. Um terceirizado dessa casa instigando a população contra nós. Como se tivéssemos culpa de ter o recesso.
É uma crítica infundada, inclusive a nossa Câmara, aqui da região é uma que mais trabalha, é uma das que tem as reuniões mais extensas. Com menor salário, nós estamos aqui inclusive para debater mesmo, gerar discussão, para ver se a gente consegue melhorar as coisas do município. Ninguém está saindo de casa sem compromisso. Nós temos o compromisso de estar aqui, todo mundo se esforça. Raramente alguém falta das reuniões, só falta quando é uma necessidade mesmo e aí vem a gente recebe uma crítica dessa, de alguém que presta serviço para esta casa. Então fica aqui meu repúdio. O vereador vice-presidente Valdirino dos Santos Gonçalves pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir que reveja essa situação, pois uma pessoa que presta serviço para esta casa não pode fazer isso e nem deva continuar prestando serviço para a Câmara. O vereador senhor Sérgio Rodrigues Andrade pediu o uso da palavra e disse, pela ordem, senhor presidente. Inclusive, acho que tem uma ação do Ministério Público contra essa empresa, em relação à Prefeitura de Itaguara. O vereador senhor Adriano Martins de Melo pediu o uso da palavra e disse, pela ordem, senhor presidente. Então bota ele da casa. Então demite ele. Acho que nenhum dos 9 vereadores vai querer que ele permaneça. O vereador presidente senhor Alexandre Gonçalves Chagas fez uso da palavra e disse, vamos pensar e analisar direitinho e vamos conversando. Ato seguinte, o vereador vice-presidente Valdirino dos Santos Gonçalves pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir que na próxima reunião fosse feito um voto de aplausos para o nosso cantor Rincon Santos, conhecido como Tuca, que ele vem fazendo diversos shows na região, prestando a solidariedade dele nas festas, igual foi feito no último sábado, na quadrilha do Tatu, em prol das capelas Santa Teresinha do povoado da Iguara. Ele cantou aproximadamente 4 horas de prazo, sem repetir música e alegra os presentes. Gostaria de convidá-lo a vir aqui na Câmara e prestar essa homenagem para ele. Ato continua a vereadora. Vereadora Júlia Eliana Vilela Oliveira pediu o uso da palavra e mencionou, pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, eu quero aqui externar um voto de aplausos ao nosso colega Hércules, em nome de todos os vereadores, pela realização da 38ª Festa do Ruralista de Piracema. Uma festa maravilhosa, perfeita, uma realização por parte de cada setor excelente. Quero parabenizá-lo também por administrar brilhantemente o desfile de carros de bois, juntamente com seus colegas, e a festa foi um sucesso. Mas eu não poderia deixar de fazer uma consideração, que quero que fique claro que é uma crítica construtiva com relação à visita do deputado Lucas Lasmar. Ele é um deputado que vem trazendo muitos recursos para o município e vem ajudando muito a área da saúde e vem atendendo muito nossa população. Na quinta-feira ele esteve presente, veio prestigiar a nossa tão famosa e tradicional festa do ruralista. Então o que me deixou triste e muitas pessoas me procuraram foi o seguinte: o prefeito não mencionou, não autorizou, não deixou o locutor falar o nome do deputado, não fez nenhum agradecimento e não autorizou ele entrar na arena. Quem faz a festa somos nós, a administração 2025-2028, então acho que independente de qual partido seja, deve ser bem recebido. Nós todos trabalhamos incansavelmente, trabalhando em prol dos recursos, buscando apoio e parceria, isso é símbolo de parceria. Nós temos uma Câmara aqui que trabalha muito, não tem ninguém com braços cruzados. Seja o deputado que vier, todos são bem-vindos, porque essa exceção de não autorizar e não deixar mencionar o nome do deputado Lucas Lasmar é uma questão do executivo, não foi nossa. O presidente não tem essa autonomia, a gente sabe, mas me deixou chateado. Quero deixar registrada essa crítica construtiva. Ato seguinte, o vereador senhor Sérgio Rodrigues pediu o uso da palavra e perguntou, pela ordem, senhor presidente. A gente vai acompanhando as coisas acontecerem e as pessoas também nos procuram para relatar algumas situações. Acho que a prefeitura deveria ter um pouco mais de planejamento. Há cerca de 30 dias, 2 funcionários da Associação do Bom Retiro arrancaram parte do muro da quadra para a instalação de um portão. Antes do início das férias, 2 funcionários do Cristiano, juntamente com o motorista, levaram 2 portões e 4 esteios para serem instalados no local. No entanto, tiveram que retornar porque precisaram atender outro serviço no hospital. O comentário que quero fazer é justamente sobre essa falta de planejamento. Quem fosse instalar o portão poderia ter retirado o muro no mesmo momento da instalação. Não havia necessidade de arrancar o muro antes. O resultado é que o muro continua aberto até hoje. Os funcionários gastaram tempo para retirar o muro, depois houve o deslocamento de 3 servidores para levar o material, e, mesmo assim, o serviço ainda não foi concluído. Outra questão que gostaria de perguntar ao senhor presidente, ou a quem puder esclarecer, é se existe alguma previsão para a contratação de uma coordenadora para o hospital.
Pelo que temos conhecimento, já faz mais de 60 dias que a unidade está sem essa coordenação, e a população vem relatando alguns problemas em razão dessa situação. O vereador presidente, senhor Alexandre Gonçalves Chagas, fez uso da palavra e respondeu. A coordenadora era a Jeane, ela saiu efetivamente tem 30 dias, porque ela tirou férias antes. Não sei te dizer, não foi no passado. Posso perguntar à secretária que te informar. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e solicitou-me que o abrace a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Piracema/MG, 03 de agosto de 2026. Tem algo contrário? Podemos votar. Nosso trabalho não para. Nós não estamos de braço. O nosso trabalho não para. Né, Didi? Pegamos um bordão com você. Eu só, senhores vereadores, comunico que foi feito esse encerramento contratual com o empresário, conforme mencionado, os termos do Estado Federal. Todos Moraes Paulo. Eu xingo na live, mas vai gravar. Começar o contratual. Vai, Tio. Sim, respeitando. A comunicação foi feita via e-mail, a resposta, inclusive da proposta final, da decisão, foi encaminhada hoje pela parte deles. A nossa comunicação foi feita essa nossa. Vai, quando o funcionário do sindicato começar a chegar ao sindicato, o Didi vai bater lá? Vai embora. Vai embora. O Maria também não dá, né? Não fica. E lá nas bolas? Nas bolas. O lado de cima de Didi. De cima é ele. Você sai lá e vai sozinho. Falei com o Didi para trazer para chegar aqui, eu estava em reunião com ele. Aí ele falou que eu já falei com o Didi. Vereador que mais trabalha é o Didi. Ah, é? O ele falando. Olha só, hoje tem doce. Tem que trazer bala para dar uma porta. Não vai ser melado. Deixa eu ver que melado. Claro. Dia por conta com mais sangue igual. Não, tem que trazer bala sem doce. Você sabia que o Ari foi treinador da empresa Canaã, Piracema há quanto tempo? Aí, eu estou fazendo agora, doce. Eu saí com uma amiga, chegava no Piracema 11h30, voltava no meio-dia, chegava às 6h30 da tarde. Naquela época, a gente No Brasil só tinha isso. Não, e o bom é Oliveira, né? Bom. Não é Em casa não. Papai é chapeleando aí, pode. Pode Deixa eu falar dele, Chico Oliveira, que eu não é aquele mais bom, né? Passava com né? Passava, esse menino foi pra escola. O livro que é o livro da tesoura. Lembra dele? Tenho paciência. Declaro a situação pessoal de numerado para não ser de receita de despesa, que o procedimento municipal terá sempre a breve, dentro do mês de 2026. Encaminhada para o legislativo, através do ofício 21/2026, 4/2026. Recebido em 4/2026, organizado no mesmo, na secretaria ordinária, telefone do legislativo. Ô, Léo, se quando for sair daqui para Ana Oliveira, do jeito que valeu, sem capota. Ofício legislativo 9/26. Autoria do vereador. Apesar de ser parcialmente, o vereador Júnior Oliveira e demais vereadores, o meio solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar a doação do PT elétrico industrial para o Vereador Municipal
José da Conceição de Palma, Zé Helena, se possível, consiga o KPT para levar os palcos para a equipe de Ferreira Gomes. A medida de licitação de fluxo pelo fato das garrafas térmicas atualmente utilizadas em velório consegue conservar o café em tecido por tempo suficiente, representando frequentes reclamações e pedido da população para que seja a situação seja solucionada. A atualização do secretário elétrico misturada. Aos familiares enlutados e aos visitantes, permitindo que o café permaneça aquecido durante todo o período de cerimônia, oferecendo mais conforto e um momento de grande sensibilidade. Como sugestão, encaminhamos em anexo imagem do modelo de cafeteira que atende a necessidade dos referidos espaços. Na certeza de poder contar com a tua atenção, sensibilidade de Vossa Senhoria, desde já agradecendo a consideração dispensada e colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Resposta do Alisson aqui. Deixa eu te falar, as garrafas podiam fazer a troca dentro. A cafeteira industrial fica mais complicada, até pela manutenção e manuseio para usuários. Concorda? Sim, entendo. Eu posso passar a resposta para os vereadores. Pode sim, tá bom, muito obrigado. Uma resposta informal via WhatsApp. Instituto de Previdência Municipal de Piracema, Piraprédio. Ofício 19/2006. Encaminha a relação de servidor aposentado. Excelência, senhor presidente, o cumprimentário cordialmente vem por meio desse encaminhar a Vossa Excelência a relação de servidor municipal que se aposentou em competência de julho do ano corrente, conforme abaixo discriminado. Competência CELAN 26, Maria Aparecida Diniz Rezende. Na oportunidade, coloco à disposição para esclarecer os esclarecimentos, reiterando o ensejo para ter de elevado destino em consideração. Precisamente, Eliane Cristina Lara Rezende Silva, superintendente pela prévia. Mais aposentada, Aparecida Protocolo Projeto de Lei 16 de 2006, autoria do Executivo Prefeito Edson Dias, institui o título municipal do carreiro e candeeiro, reconhece com a importância histórica do carro de boi no âmbito municipal. Projeto de Lei 18 de 2006, autoria legislativa do vereador David João de Beleza, dispõe sobre a denominação do prédio municipal e da outra providência. Particular. Senhores vereadores, nas comissões agora, a análise da emenda constitutiva número 1 de 2026 ao projeto de lei complementar 14, que trata da organização da Laura lá. Né? Os questionamentos foram feitos na última reunião plenária, além de algumas matrículas que estavam erradas, substitutivo, você encaminharam o substitutivo, aí foram feitas as correções da questão que foi levantada da área verde. Eu fui pessoalmente, junto com o Antônio, até o local, para ver realmente como que era o local, né, direitinho, aí foi lá. É uma área grande, extensa, e é área verde mesmo, não é área barrosa, né, não foram onde tiraram o barro, não, viu? Inclusive ela é adjacente ao UTP, né? Eu coloquei um adendo à questão da área verde, é o seguinte, que fosse colocado dentro do projeto que a atribuição para o fechamento da área verde fosse do empreendedorismo. Isso foi o que eu pedi para acrescentar ao projeto, tendo em vista que eu fui até a localidade para fazer a conferência. Certo? Aí, se tiver mais algum questionamento acerca do projeto.
6.000, 300 quebradinhos de área diariamente. A área de arrancar o barro ela é do lado, assim. Quebra fora. Ela é fora do uso. Essa da área verde ela é adjacente à PT do Rio. Né? Tem que ser cercado, tá? Não dá mais ônibus ao município. Aí está dentro do projeto tem que acrescentar. Você sabe funcionar só os apontamentos das alterações do Rio? A matrícula e o tamanho da Força Artesiana. E a questão do cercamento. Você estava errado nessa matrícula, na matrícula da área aqui. E a outra pedaço que ele vai doar é quanto mesmo? Nós 370. Fazer um balcão no perfil lá, Sérgio? Fazer um balcão lá no estranho, né? Eles usam a área de lazer para o local, assim. Um abraço. Um abraçozinho, ele precisava de um cafezinho. Foi bom demais. A feitura não tem vergonha demais. Presidente, sugerido agora para a frente, todo loteamento que for provar aqui, sugerido, né? A prefeitura tirar o lote, tudo em lugar só. Não é? Porque sai um aqui e o outro lá, Estão saindo para tem que na lei? Não é igual o Canoeiro, tá? São 2 lotes. O carro fala de cabelo. Sim. Só que a questão do lote deles tem que ver, eu já vem de carro de lá. Aí deve ter só olhar ali, parcelamento, se ela consta, porque ela tinha que constar. Ela tem que ser única. Ela tinha que ser única. E se operar a lei de parcelamento e colocar aqui em cima uma área unificada, aí na visão encaminha, já encaminha. Pois é, então eu peço que se faça isso. Porque imagina os senhores, a senhora vereadora, a senhora funcionária, o sargento Zé, né? Um lote aqui, um canto, o outro. Eu estou com sensibilidade. Um lote ali de 380 metros para isso aí, só de grama, junto com o outro, o que dá para fazer? Muita coisa. Mas nessa questão aí é um pouco complicado porque regularização nem entra nessa situação. É porque a questão é o seguinte, o momento que está fazendo, infelizmente, até hoje se define na questão do acompanhamento daquilo que acontece, né? Pelo ato fiscalizatório de não deixar acontecer. Porém, não se cumprir hoje, só sobra para a gente. Começou, a ver que vai lotear, tem que barrar, não barrar. Era que a gente pode falar, isso não volta fiscal. Não é só isso que é tá? O dentro pode construir que a gente tem que pegar isso, não entregou ainda. As outras coisas, não colocar os fiscais para poder fazer cumprir a lei, mas fica de mãos atadas. Inclusive, eu vou aproveitar que está no assunto, eu ia falar no final, mas eu vou aproveitar o assunto. O Vicente, lá, o terceiro governo, procurou aqui, por causa daquele sacramento lá. Ele falou que na gestão passada sempre estava cobrando ele para regularizar a situação dele lá. E que ele fez a parte dele, já veio pela prefeitura, fez uma permuta, não sei o que, não sei o que. Ele agora quer saber, pediu aqui, ele falou até que vem. Ele pediu para ver em que pé que está a situação daquele sacramento lá. Se ainda tem alguma pendência, se cobrar da prefeitura, ver o que ainda precisa fazer lá. Porque a parte dele até retirou até o posto. Eu vou. Eu olho lá do vídeo e falo. Aí quando esse projeto tem mais de questão, você vai pode criar as soluções. Pode não. Tranquilo. Esse mesmo. Por isso que é bom ir em cima, né, olhar. Passei pelo passeio, não foi demais.
A matéria foi o material da você tem que ler o projeto, tem que reler o projeto, tem que olhar de novo. E tem que ter o tempo de falar como está fazendo. Tem prioridade de certas questões, mas não pode deixar a própria cabeça. Não pode pode abrir comissões e depois do geral faz a votação dele. Bem, no seminário que houver formal. Comissões pode. Visita pelo cano. Só dia 2 só. Eu sou televisão minha. Já que não pode ver, não. Agosto não pode ver, né? Pessoal, eu fiz. Gostei do vídeo. Tem um projeto aqui, o número 14, que não tem de minha autoria. As comissões podem ir votando, eu vou só falando aqui, mas dá para entender. Eu gostaria de deixar em aberto os demais da casa, para poder fazer uma análise bem criteriosa dele, que trata da interpretação oficial dos símbolos constantes da bandeira do município de Piracema. Certo? Vai explicar o que cada símbolo representa. Então, eu queria que vocês pudessem, todo mundo dar uma lida nele. Eu não vou tramitar ele hoje, né? Mas eu queria que cada um opinasse nele, assim, ou acrescentasse, ou se não concordasse, para ficar uma coisa, um trabalho bem conjunto, certo? Porque é uma coisa do município, então é uma coisa muito sagrada. Eu queria que todo mundo pudesse depois pegar, lesse. Se não concordar, pode chegar para mim, a gente vai rever, certo? Eu queria pedir a participação de todos os profissionais desse projeto. Entendeu? Fica o vídeo lá, viu? Agora. O vídeo já Ficou muito bom. Ele mandou pegar, mas ele pegar todo mundo negócio de ele. Mandou? Vou mandar matar quem inventou internet, inventou telefone. Foi ele que começou, não foi? Foi ele que começou? Outro dia eu estava mexendo na nuvem do meu celular, aí eu comecei a celular, eu lembro o vídeo do Leco sentado lá na nuvem, baixei o vídeo de novo. Foi ele que esperou, não, que inspirou, foi? Você não é educação. Agora eu tô com raiva. Gostou não, Henrique? Eu gostei. Eu não abro ainda, não. Eu abro logo de noite, eu deito a cama. Esquenta não, né? Tamo junto. Essas coisas assim, faz diferença, né? Ixi. Daqui a pouco não vai ser chamado pela Globo lá, ó, pensava. A Grace chegou na hora, não tocou não. A Grace que ela não queria, era uma vida. A minha cunhada era Vai com açúcar? a chamadinha da Pequinha. Chamadinha de Batista da Frente. Achei muito chique. Professora Machu. Esse seu 14 Não, 14 vai ficar Vou tirar os óculos para eu enxergar vocês. Porque vocês estão longe. Eu tô vendo.
Projeto 3/2006, autoria dele no Diniz. Dispõe-se para a padronização de informações adicionais contando as placas metálicas fixadas em inauguração, logradoras e municipal de Piracema. O município, Piracema, por seus representantes legais na Câmara Municipal, aprova eu na autoridade de prefeito municipal, em seu nome, sanção da seguinte lei. Artigo 1º. As placas metálicas fixadas pelo setor da inauguração, logradoras e municipais Piracema terão caráter exclusivamente informativo, institucional e histórico, observados os princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. As placas conterão detalhamento de forma organizada, identificação do logrador público no lugar, período administrativo de exceção de conclusão da obra, nome do prefeito de exercício da inauguração, o rol completo de todos os vereadores em exercício da legislatura correspondente. Artigo 3º. O rol do vereador deverá ser apresentado em ordem alfabética, possuir idêntico padrão gráfico em nome ao nome do prefeito, vedar qualquer destaque individual e realização, símbolo, logotipo, slogan, imagem, fotografia ou menção partidária. Artigo 4º. Expressamente vedada a utilização de placas de inauguração para promoção pessoal dos agentes públicos, divulgação de nomes com conotação eleitoral, exaltação da autoridade ou associação a resultados administrativos individuais. Artigo 5º. A identificação prevista nessa lei não se caracteriza como publicidade institucional, mas como registro administrativo histórico do período de gestão, em conformidade com o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 6º. O Poder Executivo adotará um modelo único e permanente de placa pautado pela simplicidade, neutralidade visual e economicidade. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, não implicando aumento de despesa pública por se tratar de adequação do padrão informativo. Essa lei teve vigor na data de publicação, Piracema, 15 de janeiro de 2006. Justificativa. Exemplo, a lei de lei com finalidade de estabelecer parâmetros objetivos e pessoais para a identificação adicional de placa de migração do logador municipal, município de Piracema, em estrita consonância com o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal e com entendido, reiterando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O MPMG possui orientação firme no sentido que as placas de inauguração não podem servir como meio de promoção pessoal de agentes públicos, sendo admitida apenas a identificação objetiva, neutra e histórica do período administrativo que a obra foi realizada. Nesse contexto, o projeto não cria homenagens, não confere destaque político e não promove individualidades, limitando o disciplinar, o regime institucional, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, órgãos condicionalmente envolvidos no processo de planejamento, autorização orçamentária, fiscalização e execução dos projetos. A inclusão do nome do prefeito em exercício prática administrativa consolidada e aceita pelos órgãos de controle é acompanhada do rol completo de pessoal dos vereadores da legislatura correspondente, apresentado em ordem alfabética sem qualquer diferenciação gráfica, passando por completo caracterização da publicidade promocional. O texto vê expressamente slogans, símbolos, imagens, referências partidárias ou qualquer elemento visual que possa induzir autopromoção, alinhando-se às recomendações do Ministério Público e a jurisprudência dominante do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, Poder Judiciário. Ressalta-se ainda que a proposta não gera impacto financeiro relevante, tratando-se de apenas de padronização informativa e observância do princípio da economicidade. Dessa forma, o projeto de lei atende os interesses públicos, fortalece a transparência administrativa e preserva a legalidade dos atos do Poder Executivo Municipal, motivo pelo qual se mostra juridicamente adequado e merece aprovação. Vamos para Piracema, 15 de janeiro de 2005. Pedro Diniz, vereador. A data aí está errada, 2025? Esse projeto é de 2005. É? É uma máquina da 2006. Só que ele foi pedido para ficar em. Depois só foi. Foi, né? Foi um tempo aí nada, depois voltou. Eu sei que ele viu, senão. Até tem uma parte dele que até concordo com o vereador. Eu discordo com uma parte, não. Uma parte que me chama mais atenção. É o seguinte, porque quando foi instalar a placa do parque, eu até cheguei assim, ficar um pouco estressado, porque o novo presidente dessa casa, então, em exercício, não foi sequer colocado. Né? Fizeram lá como quiseram, e o presidente da casa na época era o Selminho aí, e o nome dele tinha que estar lá e não estava. Aí peguei, já andei falando um bocado de coisa aí, né? Mas passou.
Mas se a gente normatizar mesmo, o intuito do vereador é a respeito das inaugurações do vereador público. Porque é somente isso. Então, até é bom enfatizar, porque é daquele jeito que tem que ser. A não ser que o governo do Estado determine que tenha, acho que às vezes não sei se ficou claro aqui no projeto, que se houver uma determinação do governo do Estado, do governo federal, que assim se cumpra. Né? Tirando disso, aquilo que for do município, que siga uma hierarquia, sim. Tá, tudo bem, coloca o prefeito, isso aí não é puxando saco para ninguém, é simplesmente normatizando, né, a questão, porque é uma questão de idoneidade, de respeito, inclusive aqueles que estão à frente da administração pública. Então, nesse ato falho, quando foi a inauguração do PAP, eu questionei muito a respeito disso. Aí falaram que vinha de não sei qual órgão, pedi até hoje, não tem resposta de ninguém, não. Mas, presidente, quando for a inauguração na obra, assim, mesmo que venha a placa deles lá, pode colocar uma outra placa padrão do lado. Né? Isso é nada que peça, né? Inclusive, quando foi fazer a inauguração da sala de AE, o nome de todos os vereadores estão lá. Quando eu estava falando, tem que colocar o nome de todo mundo lá. Não para de trabalhar com você? Exatamente. Então, tem na hora de vamos colocar uma obra pública, mas que lógico que está lá o nome daquilo que realmente estava à frente da administração. Seja para hoje, seja para frente, seja para quem estiver aqui, né? Acho que salutar a iniciativa. Ô, meu presidente, pela ordem. O início dos vereadores lá na patente é questão. Ô, presidente. Inclusive, lá no voto Tatu, eu até mostrei o prefeito lá, no dia que eu teve lá. Tem uma pilastra que fica as placas. Um dos acontecimentos mais importantes que no município foi da Selic 1985. Sabe o que fizeram? Imagina. Pegou uma placa em cima da outra, tapando, falando de outra obra. Então, um verdadeiro túmulo de placa. Não fizeram outra coisa, não. Não colocaram em outro lugar, não. Foi colocando em cima, aniquilando que é que está lá embaixo. Nós que está lá no lado sabe que tem uma placa lá e sabe o que está falando. Mas ela está lá de baixo, porque simplesmente foram e grampearam em cima da outra. É crime. Vocês mesmos podem ir lá e tirá-la. Não, sim, tem que tirar, mas eu sugeri para ele para arrumar um lugar lá e ressuscitar aquelas outras, sabe? E colocar elas em ordem lá, porque por lá. Mas é isso. Inclusive, que a placa ela retrata a história vivida naquele momento. Né? Umas placas Vocês lá sabem o fato do acontecido. que vieram no período aí, elas eram adesivadas, todas elas arrancaram do adesivo, já viu? A placa, até costuma ter a placa, não tem nada escrito nela. Da gestão 912, já viu isso? A maioria das obras que foi inaugurada na gestão de 912 não tem placa. A placa foi arrancando os adesivos e ficou sem nada. Só o adesivo. Nem sei quem era prefeito. Falta de Ele respeito. passou da hora. Você passou da hora de ter feito um retrato há muito tempo atrás. Mostraram. Arrancar dela, mostraram, quem mandou pegar. Esse aí é pequenininho, alguém não vai fazer. Que na placa seja colocado, por exemplo, o presidente da mesa, o vice-presidente e o secretário. Importante. Então, vamos apresentar a emenda. Bem claro, bem completo, isso, logrador, pode colocar também a respeito de logradores e prédios. Prepara uma emenda a respeito, para ser apresentada na próxima.
Projeto de Lei 16 de 2026, autoria de Emílio Rodrigues Greco, da nome do vereador público de Piracema. O Piracema, Estado de Minas Gerais, através dos representantes da Câmara Municipal, aprovou e o prefeito municipal promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A presente lei tem como objeto a nominação do vereador público rural, estrada rural, de Piracema, Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Fica denominada estrada rural Maria da Conceição, a via pública rural com extensão de aproximadamente 1.367,54 metros, conforme propia anexa e faz parte integrante da presente lei, na qual no anexo 1. Essa lei entra em vigor na da publicação. Maria da Conceição, nascida no Rio do Peixe, hoje Piracema, filha de Alfredo Teodoro Santos e Maria Marcelina, teve sua família numerosa de origem humilde. Seu casamento teve 2 filhos, Geraldo e Cláudio. Vereadora incansável, lavou roupas para várias famílias e sempre a reconhecido como pessoa alegre e vencedora frente à dificuldade que viveu. Dessa forma, solicita o apoio dos vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Graças a 28 de julho de 2006. Ademir Rogério Neto, vereador. Marina, né? A Marina do geral? É. Qual é o preço? Então, eu vou lá ver lá na sair na nossa. Aqui, ó. Autoclicando. Não que tiver calçadinho. Pega na ponte pela. Pega de lá pela ponte. A caminhada. Dá 1.000, dá 1 quilômetro e pouco. Andando na ponte que dá lá fora, né? Né? Orçamento, o asfalto, vai ganhando lá. Vai. Vamos preso, porque nem de carro, depois que eu vou ter pode solicitar? Pode abrir a votação das comissões. É tipo mãe. Nossa, não dá para começar. Não dá para homenagem para ela. Mas espera a gente falar que nós aí dá o tipo de cidadã. Concordo. Mulher cidadã. Caixa. Aí tem tipo de cidadão na hora nenhuma. A palavra do Roberto Mito, coitada, né? De Roma? Mulher de cidadão, porque cidadão na hora não pode. Ela é de tração. Mulher cidadã, pessoal. Mulher cidadã tem 100 anos, né? Como diz, pode pôr. Esperando. Pode voltar da outra vez, ó. Nós somos 9. Nós somos 9. 9 vezes 3, 27. O cidadão. Vou pedir uma ordem para mim votar para todo mundo. Assim, cidadão honorário, benemérito. Oh, meu Deus. Agora acorda o Tiluca também. A Tiluca, vamos? É. Ele passa lá pouco. No começo, o povo acostumado com a companhia, o negócio de agora, Nossa, ainda nem. A gente pode começar a análise pelas comissões, projeto de número 11, 2026, autoriza a abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei 11, 2026, autoria Wesley Dias, autoriza a abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei 11, 25 de maio de 2026. O prefeito municipal de Piracema passa a saber, a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 57.142,86
Artigo 2º. O crédito adicional especial autoriza o caput acrescido da Lei 1.608, 26 de novembro de 2025, que trata do orçamento para o exercício financeiro de 2026, a seguinte classificação orçamentária. 02 Executivo, gabinete do prefeito, administração geral, administração e inovação. Manutenção de contrato de rateio, Cineco, R$ 57.092,83. Rateio de participação em consórcio público, recursos não vinculados em infraestrutura, Departamento de Obras e Serviços Urbanos, urbanismo, administração geral, manutenção de serviços essenciais. Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, R$ 57.052,83. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, recursos não vinculados em impostos, R$ 57.052,83. Fica executivo municipal autorizado a suplementar o presente crédito especial até o limite de 20% do valor estabelecido no artigo 1º. Fica autorizada a inclusão de ação 2.398, manutenção de contrato de rateio Cineco, programa 401, administração e inovação vinculada ao gabinete do prefeito, na lei 1.607, 26 de novembro de 2025, que trata do plano anual para a quadrinha de 26 a 29, e na lei 1.528, 26 de maio de 2025, que trata da diretiva orçamentária para o executivo da medicina. Aplica-se essa lei, a princípio, a nulidade, esculpido no artigo 2º da Lei 4.320 de 1964. Essa lei vigorou na data de publicação, 26 de maio de 2026. Justificativo do projeto de lei 11 de 25 de maio de 2026. Excelência senhor presidente, excelência senhores vereadores, encaminho para apreciação da Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 13 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial destinado à criação de dotação orçamentária para contrato de rateio junto com o consórcio municipal múltiplo na unidade do município de Médio Centro-Oeste de Gerais, Cineco. A presente proposição visa adequar o orçamento municipal vigente, possibilitando o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pelo município em razão de sua participação no referido consórcio. Por ratificação do protocolo de intenções, foi autorizado pela Lei Orçamentária 1604, de 8 de novembro de 2025. Importante destacar que a própria legislação municipal, que ratificou o consórcio, prevê seu artigo 3º, que o Poder Executivo consignará nas leis orçamentárias dotações para atender as despesas assumidas como consórcio público, bem como autoriza formalização anual do contrato de rateio. Nesse contexto, a abertura de crédito adicional especial tem como finalidade criar a qualificação orçamentária para a execução das despesas relativas à rateio do Cineco, assegurando regularidade contábil financeira orçamentária do Cineco. Diante da relevância da matéria, a necessidade de garantir a continuidade das ações administrativas, desenvolvida em cooperação com os demais municípios consorciados, submetemos o presente projeto de lei e apreciação do caso legislativo, esperando sua aprovação. Graças a 26 de maio de 2026, o ex-ministro prefeito municipal. Quando nós aprovamos a inserção do município na BECO, lá dentro tinha uma questão que, se houvesse a interposição de recursos para financiar, teria que ser enviada uma nova lei à casa pedindo autorização para poder fazer a questão do rateio. Aí esse projeto aqui já tem um certo tempo, né? Foi 26 de maio. Aí ele deixa análise agora as condições. O valor, então, impactado até o momento, não. O global, está no ano de 56 a 57 mil. Aí, desses 57, a previsão é do mês, né? Aí, fala dentro do mês. Quando sair o contrato de rateio, para verificar certo. Você vai ser por ano? Então? 57 por ano. Previsão é 4, 7, 4. Presidente, pela hora. Sim. A gente ia falar de AMECO aí, agora pedindo esse crédito especial aí. Mas não é nada que o consórcio traz para a cidade. Parece que é um negócio de engenharia, sei lá, Pedro, outra vez falou assim. E aí tem 2 ou 3 na prefeitura. Será que justifica pagar esse consórcio? É interessante ainda. Eu até mandei para o Rafael para ele que eu pudesse mandar uma coisa mais elaborada a respeito da. Ele fala que ele é multifinalitário, né?
Mas poderia ser um pouco mais incisivo. Inclusive, eu tive uma conversa com ele informalmente esse tempo atrás, ele mesmo falou comigo, ó, Sérgio, eu acho que o consórcio que mais funciona é o do Cisne. Os outros eu não vejo que tenha muito interesse, não. Sei lá se tem interesse. Bom, Cláudio, Sim. presidente. Ó, eu acho o seguinte, o consórcio tem que entrar para poder ver o resultado. Eu participo das reuniões da MEC, gosto de participar. A Adri foi, a Jarina foi, a família de Então, assim, é uma interação muito grande entre os municípios, né? Eles estiveram aqui, fez aquela reunião aqui, os que puderam participaram. Então, é uma interação muito boa. Hoje já tem 12 municípios integrados na MEC. O último que entrou foi Crucilândia. Nessa última reunião nossa, quem foi? A Jarina e o Ademir, né? A prefeita de Crucilândia e o presidente da Câmara já estava lá, foi a primeira reunião deles. Com relação ao consórcio, é o que a gente pensa e fez muito bem o senhor presidente está perguntando para a assessoria jurídica do município o que, né, de favorável traz para o município. Mas tudo que no começo não é fácil mesmo. Nós sabemos que a MECO, a maioria aqui não sabe. Eu posso falar o que antigamente a MECO fazia de bom para o município. Na época do Adilson, prefeito, na época do Osmar, prefeito, era uma MECO, assim, com 26 municípios associados. Então, era, assim, uma associação, era um consórcio maravilhoso. Como ela foi à falência e agora está tentando resgatar, eu acho que a participação tem que existir. Nós temos que convidar o prefeito aqui, é a minha sugestão, e perguntar para ele o que de viável, o que ele acha melhor para o município. A questão das reuniões. O Ademir sempre vai comigo, as palestras que estão lá são coisas muito boas. Quem puder participar, deve participar. Tem gente que vai para fazer comércio, para palestrar, vendendo, né, o produto também. Isso existe. Mas tem coisas muito, muito boas para o município. Eu não vejo ainda um resultado satisfatório, porque está começando agora. Mas imagina, já tem 12 municípios participando. Inclusive, se o nosso não participar, o que benefício o prefeito é vice-presidente. Ele é vice-presidente. Ele é vice-presidente. O presidente lá, hoje, é o Daniel de Piedade. Então, ele corre muito atrás, já tem uma reta escavadeira. Não tem a sede própria, porque a sede é na cidade do prefeito, ou do presidente, é lá em Piedade, mas é o que o colega aqui está falando. O que de benefício que está trazendo? Então, cabe ao nosso prefeito trazer para nós. De repente, só a última colocação. Nós não estamos sendo atendidos porque nós não estamos precisando. Nós temos reta escavadeira. Também não estamos contribuindo, né? Isso. Rateio. Também nós não estamos precisando. Nós temos as máquinas, enquanto podia estar atendendo aqui, está atendendo outros municípios que não tem máquina, que não tem engenheiro, que nós temos aqui engenheiro. Às vezes é isso. Eu não posso falar em nome do executivo. Agora, se não der as mãos, se não unir força, não consegue nada. Vocês não concordam? Sim, embora o jurídico tenha me mandado no privado, eu vou pedir eles que façam uma explanação, ou que o prefeito queira, se ele quiser fazer presença, para falar do consórcio, a gente abre a palavra para ele na próxima segunda-feira. É isso.
Se eu quiser encaminhar um documento Importante. ou ele desejar fazer a explanação, ele fica à vontade. Só aumentando lá. Só aumentar. Só aumentando. Acho que é claro. Então, na próxima segunda-feira, então, a gente vai encaminhar um convite. Se ele desejar comparecer ou enviar um documento formal, certo? Para agregar ao Então, vamos à votação do projeto de lei. Emenda substitutivo ao complementar 14. Vamos falar de emenda. Na questão da lei substitutiva, Tá do loteamento aqui? São que fazer mais votação separada. Agora esse discutir é melhor. Eu disse, eu falando mesmo, eu convidou para ir da quadrilha lá no Tatu, você não vou convidar, estou convidando a todos para ir na quadrilha lá no asilo. Domingo, 2 horas. Domingo, vamos lá, eu danço lá. Onde é? No asilo. Nós vamos. Você vai? Deixa eu ver. A gente deu tempo de sábado agora, Ei, não, velho. Tem muita gente já. Quantos caldos? Eu já bebi uma quantidade de caldo lá de ontem, deu uma de caldo. tinha caldo de cana, tá? Caldo de cana. Deu uma zebra aqui, Petão. A gente tá tocando a pierna lá. Ah, não. É assim, não? Não. Ele só aqui. Ele vai aparecer, não. Tá atualizando aí. Ah, não tem aqui. Acredito que não tem. Só um texto. Tem que fazer. Cinco está pendendo. Está pendendo. A ideia não é para porcaria. Não. Vai funcionar. E aí está funcionando no celular. Um balão dele. Acelera ele, pelo defeito tá nele, porque não está funcionando. Agora fui eu. E vai gravar. Tá 4x4. Mas não tá muito mal. Eu aí. Você vai dizer que não está sabendo. Todo mundo favorável? Sim. Todo mundo favorável? Todos, Sim. todos. Antigamente, fazia votação, pode a pessoa ficar assim quieto e votar para o pessoal que agora a votação, projeto de lei. Se você for a favor, tem mais como estar. Eu nem tirava. Lara não deixava Ainda de nem que levantar, né? ficar. Ainda nem que levantar, tá?
Projeto de emenda substitutiva número 1, 2026, a projeto de lei complementar 14, aprovado em primeira e segunda votação, 8 votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenção. Projeto aprovado. Agradecimento a todos pela votação. Agora, a votação do projeto de lei número 16, de autoria do Legislativo, vereador Ademir Rogério Greco. Se não sai um vermelho, vai ter que pedir para inventar um período. Na semana que vem eu vou fazer. Se não sai um vermelho, vai embora, pontaria. Aí não sai nada essa semana. Semana eu vou deixar a conexão. Aquele mesmo esteve. Aí acumula, e nós fizemos também ele não morre. Pois é, mas aí a turma trabalha, viu? É outra, né? Vai morando na frente. Fica louco. Tem frente. Eles vão sair de uma roda do dedo. Começou de novo? Sabe de você? Questão de científico pode. Pode. Ó, dá tudo isso. Vai levar São João tem aí. Mas que ele não tinha nada da Brasil hoje. Segunda votação, projeto de lei número 16. Projeto de lei aprovado, votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenção. Indicação 9726, autoria Luciano Paulo Pinto. Vereador secretário Luciano Paulo Pinto, que se inscreve após a habilitação regimental, caso aprovado, requer que seja encaminhado ao serviço prefeito municipal sem indicação. Solicita o prefeito municipal, então, registraria no Código de Escritura, que se verificar a possibilidade de realizar uma manutenção do calçamento povoado da laje. O justificativo indica ser pedido dos moradores locais. Eu sou lá do Ferrado, totalmente. Está andando arrumado. Eu estava falando, nossa, eu quero muito pedra. Pô, não Aquilo ali vai ter que dar um recurso na ordem de pegar embaixo e fazer tudo novo. Indicação 9826, autoria Adriano Martins de Mello. Solicita a Secretaria Municipal, também secretaria no Código de Estrutura, que seja verificado a possibilidade de realizar a manutenção necessária povoado dos costas. Justifica-se presente pedido em razão das precárias condições de estrada, que se encontra bastante danificado, dificultando em alguns trechos, possibilitando o tráfego de veículos. A costela não vai passar pelo menos uma vez, a costela era só aqui, agora a costela está indo até lá, até no saco. Não, mas. Você tem conserto. Até do calçamento. Ele ali o pai que é a patroa e o voo. Tá dentro do prazo É com só asfalto. asfalto para resolver esse problema. Vai ficar com a bomba no asfalto. O deputado nós vai ganhar, ele vai pedir ele. E nós ele vai fazer o asfalto. O prefeito falou que a primeira É a primeira serviço aqui, ó. Indicação 9926, autoria Adriano Martins de Mello. Solicita o prefeito municipal, da Secretaria de Estrutura, ficar possibilitar ampliar em mais um dia por semana a coleta de lixo aprovado Vamos lá, junto, tem vermelho. o presente tem razão do crescimento da urbanização e do povoado, que atualmente conta de significativas riquezas, ocasionando maior geração de resíduos. Dessa forma, a ampliação da frequente coleta de lixo contribuirá para manter o povoado mais limpo, organizado, proporcionando melhores condições de higiene, saúde pública e qualidade de vida. Os moradores, além de evitar acúmulo de resíduos nas vias e nos locais destinados à coleta. Você mora lá, né? Eu moro com você aqui. Não é um dia, E de Manaus. Aonde? Perto da Chile? Não, é. E de morar perto do. E mora com a fazenda do lado de lá. Bacana do lado de lá. É. Eu ia. Você tá bem. E é bom vizinho que eu tenho.
Dono de empresa. Lá não tem, né? Lá não tem nem área de churrasco, não. Como é que fala? Gourmet. Mas os outros que levam a carne para comer lá, tá? Depender dele mesmo, não vai nem um pedacinho. Agora vai ter um barco. Voto de aplauso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piracema. Vereador, vice-presidente Rodrigo Santos Gonçalves, que escreve os termos dispositivos regimentares, quer que o Vossa Excelência, ouvido plenário, é aprovado que seja registrado na ata de trabalho de Secretaria Legislativa. Voto de aplausos ao senhor Hilton Santos Tutuca, reconhecimento da sua relevante contribuição para a cultura, desenvolvimento e as ações solidárias do nosso município e toda a região. Reconhecido por seu talento musical, Pituca tem levado alegria ao público por meio de suas apresentações, destacando-se não apenas pela qualidade de sua voz e seu repertório, mas também pelo espírito solidário que demonstra participar de eventos beneficentes em prol da comunidade. Como exemplo de sua generosidade, destaca-se a apresentação realizada no último sábado durante o tradicional Quadrilha Tatu, evento promovido em benefício da Capela Santa Terezinha e Rua da Guarda, ocasião em que dessa forma voluntária e solidária contribui para o conceito de festividade e para o fortalecimento das ações da comunidade local. Seu compromisso com a comunidade ligado, à disposição de colaborar com as causas sociais e religiosas, merece reconhecimento legislativo. Sendo inspiração para toda a atuação, merecedor dessa homenagem, nós entendemos plenário do Ambeco, 5 de agosto de 2026. Merecido. Esse aí, O Pituca, o Armado, popularmente conhecido Amado Batistão. Ah, eu não posso dar você não. Eu não que nós vai ter 4 horas. 5 horas sei que não. Convite. Pequenos chefes de Piracema. Com carinhoso compartilhamos essa obra com vocês. O livro Pequenos Chefes de Piracema é resultado de um processo desenvolvido pela dedicação e atividade de muito entusiasmo por nossos estudantes, educadores e famílias. Cada página retrata mais bem receita, preserva a memória, valoriza a cultura local, fortalece os vínculos familiares, incentiva hábitos alimentares saudáveis, demonstrando que a educação também acontece por meio de experiências vividas. Receba esse exemplar como um símbolo de compromisso da nossa comunidade escolar, com educação que transforma, inspira e aproxima pessoas. Agradecemos por fazer parte dessa história e por acreditar no poder da educação para contribuir, construir um futuro melhor. Com estima, Secretaria de Educação e Cultura e Criação. Esse foi um livro que foi confeccionado no Festival Gastronômico, mandou a via para nós. Não, penso não. Nada, até na casa. Se quiser fazer a empresa de cada vez, vamos solicitar lá, senhor, para poder fazer cada um aí. Não. Eu vou mandar para os meninos tudo. Eu vou falar com você, não tem? Bom, você outra cada um. Pode tirar as coisas no bolso, só pela mente. Verdade, pronto, vocês não sabem. pessoal, puta ali. Tá fazendo o meu apoio. É o livro do Ó, que chique. Alguém deseja fazer outra palavra? Hoje, Presidente, só uma pergunta. Sim. Não tem notícia ainda do concurso, não? Nada aí? Não falou nada? Do concurso, tá com a comissão. Tinha até aberta a conta para receber a... Tinha aberta a conta que recebe as inscrições. Mas está com a comissão. A última notícia que eu tenho é que está na mão da comissão, não está com a prefeitura. Do que foi questionado sobre a coordenadora do Centro de Saúde. Já iniciou. Começou? Já começou. Nairane, é um nome assim, eu não sei. A Mairane? Certo? Começou. Mais alguma coisa? Não. Mais alguém? Então, tenham todos uma boa semana para encerrar a sessão. Muito lindo. Eu vou dar previsão do tempo. Pode ser? Aí na hora que ele chegar, a gente faz. Aí pode tentar para nós?
Agora você vai perder, porque todo mundo está querendo. Gente. Vai lá, sabe, o pessoal não vai falar pode vir. Não. Exatamente, já falaram. Eu você não botou uma coisa É suspeito. Já é 2 horas de reunião, vai para 4. Então tá bom. Isso, senhora. Fica bom, Levi. Vambora. Não Pai do Filho Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz,